Fala galera, quem está falando com vocês aqui é o professor Ronan. E nessa aula de hoje nós vamos dar sequência aí ao fascismo, né? Vamos falar aí do fascismo alemão, que tem o nome de nazismo. Pessoal, na aula anterior, na aula sobre fascismo, a gente teve uma introduçãozinha, eu expliquei para vocês a diferença, né, entre partidos de direita, partido de esquerda, né, os comunistas, os fascistas e os socialistas, enfim. Nazismo, pessoal, como a gente já falou, era uma junção, é um fascismo, né? Mas na Alemanha, por que ele se chamou nazismo? É a junção do nome do partido. Nazismo, pessoal, é a junção de nacional socialista. Então, juntando essas duas aí, abreviando essas duas palavras, surgiu o termo nazismo, como os alemães chamavam. Mas, pessoal, é importante a gente entender aí que o socialismo estava muito popular na Europa nesse período aí, principalmente no pós-guerra, das crises econômicas que os países enfrentavam na Europa devastada, né? E os trabalhadores ali seguindo os ideais do anarquismo, do comunismo, do socialismo, né, lutando por mais direitos. Então, o socialismo estava popular nesse momento na Europa. Estava tão popular que até os nazistas adotaram o nome de socialista. Só que, pessoal, não tinha nada de socialista no partido nazista. O partido nazista era de extrema direita. Eles abominaram a igualdade social, a questão da democracia, defendiam uma ditadura. Enfim, como a gente vai detalhar para vocês a partir de agora. Bom, eis aí, pessoal, Adolf Hitler, o principal líder desse movimento nazista aí na Alemanha. Então ele nasceu na Áustria. Então ele não era alemão, ele nasceu na Áustria no ano de 1889. Então, como tantos austríacos naquela época, ele se achava alemão também, por causa da questão da unificação alemã. Depois que a Alemanha se unificou, estava se unificando, a Áustria ia fazer parte da Alemanha. Por alguma razão, ela não fez parte da Alemanha, né, por questões econômicas e de poder, quem ia mandar mais, tá? Então acabou que a Áustria ficou sendo um país independente da Alemanha. Porém, muitos austríacos se consideravam aí alemães e Hitler não era diferente. Então ele veio de família pobre, pessoal, e tentou na vida aí ser um artista, só que ele foi reprovado aí pela Academia de Viena. Então ele pintava quadros. Bom, pessoal, num contexto alemão, é bom a gente ressaltar que a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, havia se tornado uma república, chamada de República de Weimar. Tá? Então, desde 1921, que foi quando oficializou aí a república na Alemanha. E essa república, pessoal, durou até o ano de 1933, quando Hitler chega ao poder. Bom, pessoal, a Alemanha estava sofrendo muito economicamente. A Europa já estava devastada pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava, além de devastada pela guerra, ela estava do lado perdedor, ela que perdeu essa guerra. Então, como você perde, você é culpado pela guerra e você tem que pagar indenizações aos países vencedores. E no caso da Alemanha, ela estava submetida a isso pelo Tratado de Versalhes, que nós vimos lá na Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, a crise de 1929, lá nos Estados Unidos, fez com que os Estados Unidos parassem de importar, de comprar produtos de outros países, o que diminuiu bastante a entrada de dinheiro na Europa. E isso afetou também muito a economia alemã. Para vocês terem uma ideia, pessoal, de cada duas pessoas que viviam na Alemanha, um estava desempregado. Então chegou aí a margem de 44% de desemprego na sociedade alemã. Então a crise econômica assolava muito esse momento alemão aí. Nesse contexto, pessoal, tá? Como a gente já falou que ele era o líder, né? Os nazistas, né, surgiram aí com esse aprofundamento da crise na Alemanha. Tá? Então, pessoal, os nazistas
culpava os políticos liberais, né, os liberais de esquerda, pela derrota na guerra e pelas condições humilhantes que a Alemanha sofreu aí ao assinar o Tratado de Versalhes. Os nazistas acusavam comunistas, os liberais e os judeus de serem as desgraças do país, de desgraçarem a Alemanha. Então eles prometiam acabar, se eles chegassem ao poder, eles prometiam acabar com uma desordem e restaurar o orgulho de ser alemão, o orgulho do povo alemão. Bom, aí pessoal, ele dizia que o povo alemão era superior aos demais e que apesar disso estava entregue aos pontapés do mundo. Como o movimento dele foi crescendo, pessoal, esse movimento aí foi crescendo, Hitler tentou tomar o poder lá na Alemanha, assumir a presidência lá no ano de 1923, porém sem sucesso nenhum. Ele foi fracassado nessa tentativa aí e acabou preso. Tá? Ele foi preso lá em Munique, onde ele acabou escrevendo um livro chamado aí de Mein Kampf, né, que a tradução para o português seria Minha Luta. Aí está a imagem do livro dele, tá? Minha Luta, de Adolf Hitler. Então, pessoal, nesse livro aí ele acaba contando aí as bases, né, do nazismo alemão, né, do fascismo. Então, Hitler, pessoal, criou essa tropa de assalto, né, que até ajudou ele a tentar dar o golpe sem êxito, que era, pessoal, nada mais, nada menos do que pessoas, né, jovens uniformizados, cheios de músculo, que perseguiam os inimigos pelas ruas, saíam atacando pelas ruas aí. Tá? Então, futuramente virou até a base aí para a Gestapo, que era a polícia secreta nazista quando Hitler chega ao poder, que vigiava e aterrorizava toda a população alemã. Tá? Então essa tropa de assalto aí era encarregada de eliminar fisicamente os adversários políticos de Hitler. Aqui, pessoal, nós vamos falar aqui de algumas bases do Mein Kampf, do princípio básico do nazismo alemão. Por exemplo, a superioridade da raça ariana, que é aquele branco típico do centro europeu, né, austríaco, alemão. Então Hitler defendia a tese de que haviam raças superiores a outras, e se você não fosse da raça ariana, você até poderia viver naquela sociedade, mas sem fazer grandes questionamentos, reclamar ou coisa do tipo, se submeter às regras do Estado. Seria isso que ele defendia com essa superioridade da raça ariana. Bom, pessoal, o antissemitismo, que é você não seguir, não respeitar, perseguir outra religião, né? No caso dele aqui, perseguia os judeus. Acreditava-se, tá, pessoal? Hitler defendia muito aquela tese de que os judeus estavam roubando os empregos dos alemães, né? Eles estavam lá sendo comerciantes, levando a fortuna da Alemanha toda embora. Então, esse era o maior ódio do Hitler em relação aos judeus. E aquela questão que a gente falou também na aula sobre fascismo, né, dos judeus acreditarem no mesmo Deus cristão, porém, para os judeus, o Messias ainda não veio, né? Então, por não acreditar que Jesus Cristo seja o Messias, isso irritava muito quem era fascista, principalmente aí ao Hitler. E a necessidade de ter um espaço vital, pessoal, que é um território, que é colônias, porque a Alemanha, ela se unificou depois de todos, então ela foi uma das últimas. A Alemanha e a Itália foram os últimos países europeus a se unificarem, a virar um país. Então a Alemanha já tinha pouca colônia pelo mundo. Com o final da Primeira Guerra Mundial, ela perdeu todas as suas colônias, ela foi proibida de ter colônias. Então Hitler defendia a teoria de um espaço vital, mais colônias para ele conseguir matéria-prima. Aí está, pessoal, o símbolo do Partido Nacional Socialista Fascista Nazista, né? Bom, o Partido Nazista cresceu, pessoal, com a crise de 29, tá? Então eles saíam propagando, falando de vingança, né, nesse pós-guerra, que a Alemanha precisava se reerguer, tá? Então ele conseguiu o dinheiro e apoio dos grandes empresários e das forças armadas. Então, pessoal, Hitler começou a defender o nacionalismo extremado, né, que todo mundo tinha que fazer algo para a Alemanha ser grande de novo. E olha que ironia, pessoal, o slogan da Alemanha era, né, o slogan do Hitler, perdão, era Alemanha acima de tudo, tá? E lá ele era conhecido, como a gente falou também, como diria Gustavo Lima, por um apelido carinhoso, tá? E o apelido dele carinhoso era de Führer, que era o guia, condutor.
Aí, pessoal, chegamos ao ano de 1932, onde nós tivemos aqui duas eleições parlamentares na Alemanha. E é importante a gente entender aqui, pessoal, que Hitler, que aqui está representado o Partido Nazista como a cor preta, o Partido Nazista nunca teve maioria absoluta na Alemanha. Tá? Muitos alemães não aceitavam o nazismo. Se vocês observarem aqui, por exemplo, o preto é o Partido Nazista, ele realmente tinha maioria. Em amarelo aí nós temos os social-democratas, que era um partido de esquerda. De vermelho, nós temos o comunista, que é o radical de esquerda. E de verde, pessoal, o partido dos centro-católicos, tá? E depois temos os outros aí. Então, os nazistas, pessoal, eles conseguiram a maior parte das eleições no mês de julho, né, do ano de 1932. Quando chegou em novembro de 1932, das eleições, eles perderam 34 deputados, tá? Perderam 34 cadeiras aí no parlamento. Quem realmente estava crescendo aí nessas eleições, nesse momento, na Alemanha, eram os comunistas. Porque nas eleições de julho, eles conseguiram 89 cadeiras no parlamento. Agora, nessa de novembro aqui, já foram para 100. Tá? A diferença, pessoal, que se você unir aqui os sociais-democratas e os comunistas, que são os dois de esquerdas, eles teriam mais do que os nazistas de Hitler. Porém, eles não se uniram, né? Cada um continuou aí na sua. Mas se você unisse os dois, nós teríamos 221 deputados aí, mais do que a base de Hitler. Bom, pessoal, como a gente viu aqui, só ele sozinho tinha a maioria no parlamento, mas a gente explicou aí como é que se dava isso aí. E ele tinha aquelas técnicas avançadas, pessoal, de propaganda. Eles manipulavam as informações, tá? Pra vocês terem uma ideia, em 1933, os nazistas colocaram fogo no parlamento aí e culparam os comunistas. E a solução criada, achada aí pela justiça, foi fechar todos os partidos políticos. Porém, o Partido Nazista permaneceu aberto, o que ajudou Hitler a manobrar e a chegar até o poder no ano de 1933, onde ele se torna chanceler, uma espécie aí de primeiro-ministro. Tá? Então, o partido nazista na Alemanha, ele só chega ao poder por manobras políticas e uso da força, tá? E a questão do fogo aí no parlamento. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem muito forte, né, que mostra estudantes, a juventude nazista colocando fogo em alguns livros que estavam sendo proibidos de ler na Alemanha. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eles queimaram livros de judeus alemães ilustres, como, por exemplo, Einstein, Freud, Karl Marx, entre outros, que estavam sendo proibidos aí. Então tem essa questão de queimar livros no meio das ruas, né? De demitir democratas e comunistas que eram dos partidos de esquerda alemão, perseguir os judeus, como a gente citou, né? O antissemitismo. Tá? E aí, pessoal, quando o Hindenburg morreu, Hitler acumula o segundo cargo de primeiro-ministro e assume também a presidência na Alemanha. Então ele pega aí 2 dos 3 cargos mais importantes que tinha na Alemanha. Porém, pessoal, no governo, Hitler não conseguiu cumprir as suas ideias, as suas promessas. Por exemplo, ele falou que ia distribuir terras aí para os moradores do campo, a famosa reforma agrária. Ele nem cogitou a fazer, até porque seria mais ou menos coisa de partidos de esquerda. Né? Os salários dos trabalhadores mais pobres foram todos congelados. Lembra que ele era financiado aí pelos grandes empresários. Então, logo, ele não vai aumentar o salário dos trabalhadores. E, pessoal, como a gente falou, que ele já tinha esse monopólio aí da propaganda, então ele intensificou ainda mais a propaganda e a violência física e a denegrir os seus adversários políticos. Essas eram as ferramentas utilizadas aí pelo Hitler. Bom, em 1936, pessoal, ele aliou-se à Itália fascista, que nós estudamos aí a Itália de Mussolini, para a gente é bom entender os dois conceitos, né, o que eles fazem nos países, porque a gente vai falar agora deles muito quando a gente for trabalhar a Segunda Guerra Mundial.
Tá? Então ele desenvolveu uma indústria de base, principalmente a indústria do ferro, né, aço, máquinas, investiu em obras públicas, galera. Por quê? Olha só, ele seguiu bem lá o modelo do presidente Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Ele investiu pesado em obras públicas, né, o New Deal. Então ele encomendou obras públicas para empresas particulares. Então nisso ele conseguiu gerar emprego, reduziu aí o desemprego alemão, que estava batendo aí 44%, e ajudou de tabela os grandes empresários aí a terem suas obras públicas tão adoradas aí, construções aí do Estado. Bom, ele estimulou, pessoal, a fábrica de armas, tá? Ele diminuiu o desemprego, como eu falei, investiu em obras públicas. O maior problema, como a gente viu no New Deal, é quando as obras públicas acabam, mas enquanto as obras estão indo, tem emprego aí para a maioria. E, pessoal, ele acabou aqui assumindo o terceiro cargo mais importante da Alemanha, que é o cargo do comandante-geral das Forças Armadas. Então agora ele era o equivalente ao primeiro-ministro, ele era aqui o presidente e agora ele era o chefe das Forças Armadas. Então a gente vai ver esse desfecho aí quando ele entrar na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, para a gente poder encerrar essa parte do governo de Hitler, eu queria mostrar para vocês essa questão da propaganda, né, da divulgação do chefe de Estado, né, como a gente falou aqui, ó, do Führer ou do Duce lá na Itália. Como isso era feito? Como difundir a sua imagem, a sua figura para a população de modo geral? Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo aqui, de alguns segundos, que mostra como a questão da figura do governo era tratado nas escolas na Alemanha no período aí do governo de Hitler. Bom, galera, é um vídeo bem curto, né? Como a gente falou, a qualidade do vídeo não é muito boa, porque é um vídeo lá dos anos 30, mas serve para vocês entenderem essa questão do Estado, né? De como o Estado, o governante influencia na educação e chega até a alienar as crianças na escola. Bom, galera, então a nossa aula sobre nazismo é isso. Tá? Vamos voltar a falar sobre o tema quando estudarmos Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham gostado e um grande abraço a todos.